1949, o então engenheiro da Força Aérea Norte-Americana, Edward Murphy, ele preparou um experimento. E ali ele ensaiou diversas vezes e estava seguro de que tudo ia dar certo. Depois de alguns dias de treinamento, de preparação, Murphy agora reúne diante de si alguns oficiais daquele destacamento militar, alguns técnicos, alguns engenheiros, e de público vai realizar ali a sua experiência. Para seu azar e desconforto, naquele dia tudo deu errado. E diante daquele público seleto, Murphy não teve uma outra alternativa ou saída a não ser fazer uso do seu profundo senso de humor e descontração e dizer: se as coisas tiverem que ir mal, elas vão por si próprias. Afinal de contas, o pão do pobre sempre cai com a face da manteiga voltada para baixo. Isso promoveu pelo menos um rápido momento de descontração e risos, mas Murphy não sabia que naquele momento ele estava criando uma lei que, mesmo sem ter um fundamento científico, acabou se propagando em diversos setores da humanidade, da sociedade. No meio do conhecimento científico, da filosofia, das artes, a lei de Murphy, ela se perpetuou e basicamente ela procura mostrar que se você não interferir nas coisas, procurando melhorá-las, elas vão com certeza piorar mais e mais. Eu não tive dificuldade de perceber que a lei de Murphy também se aplica à Bíblia, se aplica à vida espiritual, se aplica à religião. Afinal de contas, quando tomamos a Bíblia Sagrada para ler, percebemos que o povo de Israel, que sempre teve as mais importantes instruções de Deus para uma vida íntegra, uma vida reta, ele sempre decaiu daquele patamar, daquele padrão que Deus havia estabelecido. E não por ação dos profetas, não por ação direta, às vezes, de Deus por meio do seu Santo Espírito, e o povo de Israel teria se autodestruído. Não teria dificuldade nenhuma de, nesta manhã, eleger diversos momentos da Bíblia em que se percebe claramente a aplicação da lei de Murphy, onde as coisas iam sempre de mal a pior. Mas eu escolhi uma passagem que está registrada no segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, para a nossa reflexão e uma prova da aplicabilidade da lei de Murphy na história bíblica. Abra a Bíblia, por favor, e leiam aí, encontrem segundo livro de Crônicas, capítulo 34, segundo Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 1. Talvez não seja um livro muito explorado em sermões, eu creio que é mais um livro histórico, mas a Bíblia, ela deve ser lida em todos os capítulos, tirar lições, qualquer que seja as circunstâncias. Encontraram? Ok, segundo Crônicas, capítulo 34. Aqui aparece um título, né? O reinado de quem? Josias. Para que vocês possam ser contextualizados, o rei Josias foi um dos últimos reis de Israel e é tido como o melhor deles, talvez dividindo aí essa honra com seu bisavô Ezequias.
embora tivesse sido filho do pior rei de Israel. Sabe o nome dele? Vou ajudar vocês. Ele começa com Mana e termina com Sés. Vocês iam descobrir. Mas não é ele o foco das nossas atenções, não. É o rei Josias. Aqui diz que Josias, vou ler o verso 1. Tinha Josias quantos anos? 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Claro que não vai se dar a uma criança de 8 anos o governo de uma nação, mas entende que ele tornou-se rei com a morte do seu pai, mas ele tinha tranquilamente um tutor, alguém que cuidasse disso. Temos essa experiência aqui na própria história do Brasil, quando Dom Pedro I voltou para Portugal e deixou o seu filho aqui, Dom Pedro II. E ele, como criança, teve um tutor ali, o José Bonifácio. Vocês conhecem bem a história, né? E teve que assumir o governo, entre aspas, aos 14 anos. Tinha ali pessoas que o orientavam. Mas vamos voltar para a história bíblica. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos. O verso 2 diz que ele era íntegro, ele era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. É um exemplo de integridade. O verso 3 diz que no 8º ano do seu reinado, não é isso? Quantos anos ele tinha então? 16, começou com 8. No 8º ano do seu reinado, ainda moço, creio que já tinha agora uma certa maturidade, e eu imagino que já estava tomando as ações ali à frente do rei de Israel. Ele começa a buscar o Deus de Davi, e lá no 10º ano, no 12º, ele começa as suas ações. Já tinha quantos anos então? Matemática? Começou com 8, mais 12, 20 anos. Ele começa então a purificar, a Judá e a Jerusalém dos altos, não é? Que eram locais de sacrifício aos ídolos, os fortes ídolos das imagens de escultura de fundição. Embora Manassés que foi o seu avô, tivesse se convertido no final da sua vida, mas Manassés fez um péssimo reinado. Manassés, ele deixou uma herança ruim, e o filho dele, chamado Amon, seguiu os caminhos do seu pai. Josias, que era filho de Amon, neto de Manassés, portanto, ele herdou o reino totalmente conturbado. E era muito nítido ali a presença de seres, de imagens, culturas, em que o povo de Israel praticava abertamente a idolatria. O verso 4, do verso 4 em diante, mostra todas as ações do rei Josias, em suas ações para trazer ali a solução para um reino que havia sido profanado por meio de uma grande idolatria. E o verso 7 é um verso que conclui aqui talvez essa parte, dizendo assim: tendo Josias derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-os a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então ele volta para Jerusalém. Amigos, quando nós falamos de reforma, quando nós falamos de restauração, normalmente pensa-se numa reforma pessoal. Irmãos, a igreja precisa passar por uma reforma. Aí você fala reforma no vestuário, reforma na alimentação, reforma em diversos setores. O foco de Josias aqui, se vocês olharem lá acima do verso 3, eu sei que a maioria tem a Bíblia, na minha versão que é a minha, e aparece aqui o foco da ação de Josias: a purificação do templo e também do
culto. Josias, ele percebeu, através de uma sensibilidade que era peculiar, bom senso, jovem ainda, com apenas 16 anos, que aquelas práticas idolátricas não dominavam com a adoração a Deus. A sua herança foi uma péssima herança, uma herança ruim. Contudo, Josias, ele enfrentou toda essa situação, um jovem ainda, com apenas 20 anos, e agiu de uma forma firme, uma forma rigorosa, e pelo menos pelo registro bíblico, ele fez uma boa ação no que diz respeito à adoração a Deus. Amigos, por que o povo de Israel chegou até esse? Eu volto àquela lei de Murphy. Se as coisas tiverem que ir mal, elas vão automaticamente. Você não precisa fazer nenhuma força para impedir que o mal prevaleça. Tem que ser o contrário. Tem que fazer a força para que ele não prevaleça. O relaxamento de Manassés, não apenas relaxamento, é incentivo mesmo, pelo rei de Israel, que deixou para o seu filho Amon uma herança ruim. E o povo, naturalmente, desnorteado, acabava seguindo aquelas inclinações e as práticas errôneas. Josias constitui-se assim uma exceção, se levanta contra tudo isso e começa agora um processo de reforma espiritual e reforma dos cultos. Quero dizer para vocês, amigos, se há alguma coisa que o diabo mais detesta, é quando nós buscamos a Deus em oração, em adoração. Sabe por quê? Porque lá no céu ele queria essa homenagem. Não foi isso que a história bíblica diz? Mas queria ser adorado como Deus, e por isso foi expulso. Portanto, percebe-se clara e notoriamente que ao assumir, infelizmente, ao usurpar o governo desse mundo, Satanás passou a fazer tudo o que tivesse ao seu alcance para que ele fosse adorado, e procurou obliterar da mente humana toda e qualquer visão, concepção de Deus, na sua plenitude, na sua perfeição, na sua santidade. É por isso que grande parte das nações do mundo que não tenha o conhecimento de Deus cai inevitavelmente para a idolatria. Pega o livro de história, vejam lá como é que era o Egito. Estou falando de história porque está na Bíblia. Não, o Egito, como era a adoração, adorava o Quirubim, adorava o crocodilo, adorava tudo. Em Babilônia, como é que era a idolatria? Quando Deus não age, quando não há a redenção do mal, a lei de Murphy ela se aplica. Josias, um jovem dotado de bom senso, orientado pelo Espírito Santo, estamos estudando o Espírito Santo aí esse trimestre, como ele age, levando a convicção do mal, a convicção do erro. Josias avança na sua reforma espiritual. Quer dizer a vocês que algo que Satanás mais detesta, porque ele hoje assumiu o governo deste mundo, usurpou, mas há um povo que ainda adora a Deus, que mesmo diante da idolatria, do que diz respeito à guarda do domingo, que isso é uma observação idolátrica, há um povo que guarda o sábado, há um povo que se reúne a cada sábado para adorar a Deus. Esse povo incomoda o diabo. Ele vai fazer tudo, está fazendo tudo para dificultar a nossa adoração e até mesmo a atrapalhar. Nós tivemos no final do ano passado, foi o último encontro que tivemos com os anciãos, aqui o Josias, que não me deixa falar a verdade sozinho. Jesaías, estou com Josias na cabeça. Chamava ele de Josias nesse contexto, não é elogio, né? Era o rei de Israel. Até sentiu-se lisonjeado por isso. E nós falamos sobre a questão da adoração. E percebemos que os nossos cultos precisam melhorar bastante. E nesse processo de melhora, nós contamos com a ajuda da igreja, com a ajuda de cada membro. Falamos aos anciãos as instruções e eles fazem parte do grupo competente para dar as instruções à igreja,
de como prestar uma verdadeira adoração a Deus. Estaremos esse ano trabalhando a questão da adoração, a questão da reverência, a questão das músicas, muitas coisas que precisam ser melhoradas para prestarmos a Deus, não é? Nosso Deus é Espírito, importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Josias começou a ter essa visão. E agora, lá no versículo 8, acompanhe comigo, no 18º ano do seu reinado, já agora com uma certa maturidade, né? Com 26 anos, havendo já purificado a terra e a casa, ele envia Safã, filho de Azarias, a Masael, governador da cidade, e a Joabe, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus, ali no templo de Jerusalém. Foi aí que surgiu a grande surpresa. Foi aí que, com certeza, Josias deparou com a razão da idolatria, a razão do descuido, a razão do descaso. 26 anos, e agora tinha destruído tudo que é ruim. E nesse processo agora de purificação, não vamos ler todo o texto aqui, existe um recurso financeiro para restaurar o templo, e Josias, sabendo disso, lança a mão, e nesse processo de reforma do templo, reforma física agora, do templo do santuário, com dinheiro, como se fosse pintura, botar ventilador, botar ar-condicionado, piso, e fazer reforma, como nós já começamos no ano passado. Nesse processo, olha o que aconteceu. Versículo 14: quando tirava-se o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e o que então o sacerdote, o que ele achou? Achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Para aí, como é que esse povo estava sendo governado? O texto diz que quem está mexendo ali nas coisas, né? Naquela época tinha banco, guardava esse dinheiro em cofres, e quem está mexendo aqui, mexendo lá, arrumando a casa do Senhor, tirando a poeira, o que eles encontraram? Escondido e guardado, a ponto de o rei de Israel, não é? Josias depara-se com o livro da lei, e as orientações aí foram tão importantes que Hilquias, o sacerdote, entrega na mão de Safã, uma pessoa que tinha uma proximidade com o rei Josias, e Safã lê o livro da lei para Josias. Qual foi a reação do rei de Israel? Verso 19: tendo o rei ouvido as palavras da lei, o que ele fez? Claro que isso aqui é uma linguagem metafórica, simbólica. Vamos imaginar Josias carregando toda a sua roupa. Isso representa uma atitude, um procedimento de contrição, de arrependimento. Algumas coisas Josias viu ali no livro da lei que contrariavam completamente os ensinamentos de Deus. Estudiosos entendem que esse livro da lei, está escrito o livro de foi dado por Moisés, teria sido o livro de Deuteronômio, que fala de forma exaustiva sobre as leis, sobre orientação, sobre adoração, os mínimos detalhes. Josias então tem o seu coração que está pulsando mais forte. Mas como nós descemos tão baixo nesse nível de adoração? Está explicado. Não estávamos lendo o livro da lei. Não estávamos permitindo que Deus guiasse e orientasse o povo. É por isso que havia a idolatria, é por isso que havia os fortes ídolos, é por isso que havia uma declaração paralela lá em Reis, havia até casa de prostituição lá no santuário de Deus, Pai de vocês. E todo mundo achava que estava certo. Não é um problema não. Não é um problema. Está todo mundo fazendo. Não é isso? Todo mundo fazendo. Amigos, qual é o nosso referencial de adoração? Qual é o nosso referencial de coisas certas? É lá a igreja que faz assim? Eu tenho ouvido muitos argumentos totalmente espúrios. Ah, pastor, lá na igreja faz assim. E desde quando a igreja A, B, C é patamar, é padrão de referência para nós? Qual é a nossa referência, amigos? Bíblia Espírito Precisa. Fala algum lado? Bíblia Espírito Precisa. É por isso que o povo foi tão baixo.
a lei de Moisés e a coisa ia de mal a pior. A lei de Murphy aplicou-se ali perfeitamente. Não havendo comando, não havendo direção, cai de novo. O rei de Israel, ele agora, ao ouvir as palavras da lei, ele agora, numa atitude de total preocupação, ele pensa: acho que o que eu fiz até agora não foi nada. Tem muita coisa ainda a ser feita. Na qual está registrada as bênçãos para a obediência e a maldição para a desobediência. Israel estava colhendo exatamente aquilo que ele havia semeado, distanciando-se do ensino de Deus, ignorando, claro, assim diz o Senhor. Israel havia caído no mais profundo poço da idolatria do erro e do engano. Quero divertir vocês, amigos, que nós não estamos imunes a esse mal. Não estamos imunes a sofrer a ação da suposta lei de Murphy. Se nós não exercermos, não estabelecemos uma atitude de reverência para a palavra de Deus, e consulta a Bíblia e ao Espírito de profecia, que são as nossas diretrizes, a lei de Murphy vai acabar imperando em nosso mundo. Se as coisas tiverem que ir mal, elas vão completamente mal. Precisamos sim, sempre dar uma sacudidela, levantarmos e exaltarmos a lei de Deus. O rei Josias, ele então, diante deste quadro, ele pede a alguém que fosse ali consultar a então profetisa Uda, e ela confirma. Depois vocês podem ler aqui a partir do verso 19, não vou entrar em muitos detalhes. Ela confirma que realmente as ações erradas do povo de Israel, como resultado da ignorância dos claros ensinos da lei de Moisés, foram realmente a responsável pela idolatria, por todas as questões ruins que estavam acontecendo ali em Israel. Josias se levanta e começa a promover a continuidade desta reforma. Entendemos, amigos, que a reforma ela é um processo. Jamais chegaremos num patamar que diremos: já cheguei num ponto suficiente. Deus nos conduz a pontos cada vez maiores, mas nunca podemos dizer: já cheguei ao suficiente. Josias fez um trabalho fantástico. Aí Deus diz: Josias, você apenas começou. Tem mais, Josias, tem mais coisa a feita. Dá uma leitura no livro da lei. E Josias ficou preocupadíssimo. De uma forma completamente errada. Idolatria permeava em todos os setores. A pergunta que nos cabe aqui: corremos nós o mesmo risco de investirmos nessa idolatria, nesse zelo da adoração? Claro que não estou falando aqui de fortes ídolos ou de setores de prostitutas cultuais no santuário. Contudo, entenda: tudo que Satanás puder fazer para destruir a adoração a Deus, ele fará. Porque nada mais incomoda Satanás do que isso aqui agora. Sentado lá no banco, ouvindo a palavra de Deus no dia de sábado. E tudo ele fará para tirar o brilho da adoração. Para que isso não aconteça, precisamos ter em mente o livro da lei. O que é o livro da lei? Bíblia e profecia. Nos mínimos detalhes. Apesar de que algumas coisas nós julguemos não tão importantes assim, mas sabemos que o nosso Deus é um Deus de minúcias, é um Deus que prevê os mínimos detalhes, com certeza, onde contribuir para a nossa adoração. O que devemos fazer diante deste quadro? Adoração, reverência, pontualidade. Isso não depende do pastor, isso não depende totalmente do ancião ou da liderança. Depende de cada adorador. Adoração é um conjunto de coisas.
é entendermos que o nosso Deus é um ser perfeito e que é digno de todo louvor e adoração. Quando eu sei que o culto é 7h30, chego aqui na igreja 15 para as 8, eu não estou adorando Deus como Deus quer que eu adore. Deus quer que eu chegue às 7h30. Quando eu falo do culto, não por razões de doença, razões pessoais, eu estou também colocando a adoração a Deus ao nível mais baixo. A coisa mais sutil do que nós imaginamos. Quando eu deixo de vir à igreja para assistir a outro programa, isso é idolatria. Não precisa ter um poste ídolo aqui, não. Eu estou colocando alguma coisa na frente de Deus. Isso envolve a questão de dízimo, quando está fazendo oferta. Isso envolve também a adoração através do meu corpo, o santuário do Espírito Santo. Isso depende de você. Quando a nossa parte, pastor, Luciano, líderes, estaremos empenhados em promover o melhor culto para a adoração, o melhor ambiente para a adoração, a melhor música para a adoração, e somar os esforços, a igreja, liderança, pastor, tendo como referência a Bíblia e Espírito e Profecia, caminharemos a passos largos para estabelecermos aqui um culto onde o nome de Deus seja honrado e enaltecido. Eu leio aqui e concluo passagem célebre de adoração registrada em São João, e vocês a conhecem muito bem, quando Jesus conversava com a mulher no poço lá de Samaria, e ali Jesus disse para ela, São João capítulo 4, verso 24: Deus, mais um pouquinho, João 4, 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Como se consegue esse tipo de adoração? Buscando a Deus, que é a verdade, buscando a palavra de Deus, que é a verdade, e seguindo literalmente o que Deus manda fazer. E aí sim, estaremos adorando a Deus em Espírito e adorando em verdade. Há um conceito muito popular de adoração que nós vemos aí fora, quando parece que barulho significa adoração. Vamos glorificar o nome de Deus, não é nada disso. É quando compreendemos a essência da adoração, quando buscamos exatamente fazer no culto o que Deus quer, não apenas no culto em toda a nossa vida. A adoração não é apenas aqui no santuário, é também no santuário, mas em toda a nossa vida. Que Deus nos ilumine e que esse conceito de adoração possa ser implantado dentro de nosso coração. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E que aquele mesmo Espírito que conduziu Josias na reforma da adoração possa ser o mesmo Espírito que conduza a igreja do Papa São Francisco em promover uma significativa obra de reforma na adoração a Deus, para que Ele, e unicamente Ele, seja honrado, enaltecido e glorificado. Amém.